Então, pessoal, vamos em frente. E agora sim, agora a coisa começa a ficar mais séria, agora sim começa a ficar mais legal. Esse estudo de reta na geometria analítica. Porque nós vamos falar de coeficiente angular. E coeficiente angular é uma coisa muito importante na matéria, não é pouco, é muito. Ah, professor, isso aqui cai em prova? Não, não cai, gente, despenca. Despenca. Impossível você fazer alguma prova de vestibular que a geometria analítica que entre o assunto de reta e que não tenha pelo menos um item ou uma questão que tenha necessidade de entender coeficiente angular. Eu nunca vi, para dizer a verdade. O coeficiente angular define muita coisa nesse capítulo. Muita coisa nessa história. Sem saber estudo de coeficiente angular, infelizmente, eu tenho que te falar. Não vai rolar mais daqui para frente entre nós. Entendeu? Ou saca de coeficiente angular, quais são as implicações do coeficiente angular nessa história de estudo da reta em geometria analítica, ou infelizmente não caminharemos. Porque o que mais você vai ouvir de justificativas de resolução de exercícios ou de situações que retas estejam envolvidas vai ser eu falando por causa do coeficiente angular. Ah, como você percebeu isso? Por causa do coeficiente angular. Quem é que diz isso? O coeficiente angular. Então, como você vai aprender agora, se liga. Fica ligado. Aqui é atenção e concentração 100%. É simples demais de entender, mas as implicações são inúmeras. Inúmeras. Isso não dá para ser dito em uma aula apenas. Conforme a matéria vai caminhando, a gente vai conversando e você vai assimilando. O que eu quero hoje é que você entenda o que é o coeficiente angular da reta, o que tem a ver com aquela história da inclinação que nós conversamos no vídeo anterior e como calculo isso. Tá? Se você entender isso nesse momento, tá ótimo. Ainda precisamos falar de função de primeiro grau. Porque quando eu falo de coeficiente angular da reta, pode ser que essa palavra, esse termo coeficiente angular, nem seja estranho para você. E de fato não é. Porque no primeiro ano já se fala nisso. Quando você tem lá uma função do tipo ax mais b, que é uma reta, essa mesma nós estamos trabalhando, já é dito para você que o coeficiente A é chamado de quê? De taxa de variação e também é chamado de coeficiente angular. Só que lá não aprofunda, lá dá um nome. Se você ouvir coeficiente angular, ele está se referindo ao coeficiente A da função. Ótimo, pode ser que agora eu falando, muitos de vocês que estão vendo a aula lembraram disso aí. É verdade, eu lembro lá no primeiro ano falaram. Taxa de variação ou coeficiente angular. Coeficiente angular para nós. Taxa de variação você pode esquecer. Daqui para frente é coeficiente angular. Importantíssimo saber. Vou bater nessa tecla. Importantíssimo saber. Se liga na aula. Então, o que é coeficiente angular nessa história nossa? Coeficiente angular ou declividade, que é outro nome também utilizado. Coeficiente angular ou declividade de uma reta é o número real m definido por. Então tá aqui, m igual ao quê? A tangente do ângulo alfa. Para retornar um pouquinho no vídeo anterior, que nós vimos as questões angulares da inclinação da reta com eixo x. E eu falei que quando aparece ângulo, automaticamente aparece a trigonometria. Então, pessoas, o que ele está dizendo aqui é uma coisa muito simples. Que o coeficiente angular da reta é a tangente, vamos voltar um pouquinho aqui, é a tangente desse ângulo. Então, o coeficiente angular da reta, que vai ser representado pela letra M daqui para frente, sempre pela letra M, é o número real definido por tangente do ângulo. Melhor, eu gosto de falar melhor isso aqui. O que é o coeficiente angular da reta? O coeficiente angular da reta é o ângulo que a reta forma com o eixo x. É isso. Não é qualquer ângulo. Não é qualquer ângulo. Aqui, temos ângulos para os mais variados lados, se você quiser escolher. Não é qualquer ângulo. Para ser chamado de coeficiente angular, é o ângulo que a reta forma com o eixo x. E foi assim que vimos no vídeo da aula passada. Então, pessoas, você concorda comigo que essa reta R será mais ou menos inclinada se eu aumentar ou diminuir esse ângulo?
Sim. Portanto, ó, se eu faço uma reta agora assim, vamos trocar de cor para ficar melhor para você entender. Ó, se eu faço uma reta passando pelo mesmo I que está aqui, só que agora ele tem este ângulo em relação ao eixo X. Você concorda que esse ângulo foi quem definiu se essa reta é mais ou menos inclinada em relação ao eixo X do que a reta R? Sim, por óbvio. Então, por isso que eu falei que lá no primeiro ano é muito simples saber se está inclinado para a direita ou para a esquerda. Aqui você tem como calcular o quanto isso está inclinado. E como é que calcula? Ele falou aqui, ele é muito direto na explicação, fazendo a tangente desse ângulo. Professor, por que a tangente? Por que não o seno? Por que não o cosseno? Até que dá. Dependendo da situação, você pode usar seno ou cosseno. Mas a tangente, ela te entrega direto. E a tangente vai te explicar outras coisas aqui, tá? Então, o coeficiente angular é isso. Ele fala que é um valor m que é calculado pela tangente do ângulo. Eu prefiro te dizer o seguinte, coeficiente angular da reta é sim a tangente do ângulo. Que ângulo é esse? Não é qualquer ângulo. Esse ângulo, alfa, é o ângulo que a reta forma com o eixo X. Anote isso aí. Tá? Dá pausa aí no vídeo, vá para o seu caderno e anote que coeficiente angular é o ângulo que a reta forma com o eixo X. Sabendo disso, e para que a gente não estenda muito, porque esse estudo de coeficiente angular é necessário ser feito com calma e com doses homeopáticas para que você entenda bem as coisas, hoje a intenção era que você soubesse onde ele fica, que é o ângulo que a reta forma com o eixo X, pequenas implicações que isso vai gerar e como calcular o próximo passo. Tá? Então tá aqui, ó, cálculo do coeficiente angular de uma reta a partir de 2 de seus pontos. Vou até destacar aqui essa palavra, 2 pontos. E se você for perceber até esse momento, capítulo de reta, é legal quando a gente tem 2 pontos. Porque por 2 pontos eu gero uma equação geral da reta, falso determinante. Vimos isso em outras aulas e estamos usando isso aí o tempo inteiro. Então, com 2 pontos, você também consegue gerar o coeficiente angular da reta. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Aqui compensa fazer uma demonstração mínima. Olha só então. Vou escolher 2 pontos dessa reta. Um ponto A e um ponto B. Você que está acompanhando as aulas desde o início do ano já sabe que a gente sempre parte, né, de um princípio assim, 2 pontos em algum lugar para poder mostrar. Então, eu espero que você esteja bem habituado com isso. Todo ponto tem coordenadas. Aqui, coordenada x do ponto A, y do ponto A. Coordenada x do ponto B, coordenada y do ponto B. Diferente das outras aulas que eu usava x de A, y de A, eu vou dar uma mudada para facilitar num futuro nosso, tá? Eu vou chamar isso aqui de x0, y0, coordenadas do ponto A, x1, y1, valores consecutivos, ok? Se não altere nada no entendimento da coisa, só a forma que eu quero escrever agora. O que estamos nos propondo a calcular? Coeficiente angular. E ele falou que o coeficiente angular é o quê? É a tangente do ângulo. E que ângulo é esse? O ângulo que a reta forma com o eixo X. Está aqui o eixo X. Eixo X. Quem é o coeficiente angular, então, dessa reta? É esse ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo que está chamando de alfa. Esse é o ângulo. Por que usa tangente para fazer esse cálculo? Porque a tangente ela é mais direta. Vamos lá, eu vou fazer uma demonstração mais rápida, ok? Para você poder entender. Eu vou usar como auxiliar aqui, ó. Dá uma observada nisso. Já usamos isso antes, né? Se aqui tivesse um triângulo, seria retângulo. Se nesse primeiro pedaço tivesse um triângulo, também seria retângulo. Por essa inclinação, esse ângulo alfa é igual a esse. Porque os triângulos têm o mesmo posicionamento. A inclinação da reta é a mesma e esse lado é paralelo ao eixo X. Portanto, tem a mesma inclinação.
Certo? Certo. Tá, professor, mas o que isso me ajuda? O que isso me ajuda a perceber o seguinte: eu vou calcular o coeficiente angular dentro do triângulo formado por esse ponto de apoio que eu estou botando de vermelho para você ver agora e os pontos A e B. Fica mais simples, porque olha só, se ele diz que é a tangente do ângulo alfa, o que é tangente? Tangente de alfa em triângulo retângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Há muitos anos na trigonometria você já estudou. Então, cateto oposto é esse pedaço. Eu preciso ter a medida para calcular? Sim. Analiticamente falando, isso aqui mede y1 menos y0. Por isso que é importante você estar acompanhando a matéria desde o início. Isso aqui essa visão a gente já usa desde o primeiro dia de aula. Cateto adjacente ao ângulo alfa mede x1 menos x0. Então, se eu calcular a tangente desse ângulo, que eu chamo de coeficiente angular, utilizando dois pontos, como que fica o cálculo? O cálculo fica assim, ó, m, que é o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é y1 menos y0 e o cateto adjacente, x1 menos x0. Tá aqui, ó. Quando tenho dois pontos, é assim que a gente calcula o quanto que essa reta está mais ou menos inclinada em relação ao eixo x. Espero que você tenha entendido bem essa demonstração, que é simples. Mas assim que a gente calcula o coeficiente angular quando nos entrega dois pontos. Eu quero que você, nesse momento, não pire a cabeça. Esse negócio de mais ou menos inclinado, o quanto você tenha calma. Os exercícios vão aparecer e dentro do exercício a gente estuda melhor essa situação. Esse momento é entender que coeficiente angular é o ângulo que a reta forma com o eixo x, esse ângulo alfa que a gente está usando, por exemplo, e que é calculado pela tangente do ângulo. E que quando eu tenho dois pontos, que geometria analítica precisa de pontos para ser estudada, a fórmula do cálculo do coeficiente angular é essa que você acabou de ver. Tá ok? Teoricamente falando, é isso. Deixa eu ver se tem mais para frente, se eu reservei exemplos para a gente ver como que isso funciona. De maneira prática, como que eu calculo, então, o coeficiente angular? Eu calculo o coeficiente angular da seguinte maneira. Por dois pontos. Aqui é um exercício do livro mesmo, tá? Exercício 15. Que diz, em cada item, a reta R passa pelos pontos dados. Então, não há dúvida, a reta passa por esses dois pontos. Determine seu coeficiente angular. Simples assim, e tem muito exercício desse jeito. Então, é só para que você use a fórmula. Professor, quando eu vou usar a tangente? Quando ele der um ângulo. Quando ele fala assim, uma reta está inclinada com eixo x sob um ângulo de 60 graus. Tá? A gente vai falar isso um pouco mais para frente. Então, como que ficou a fórmula mesmo? Aqui, ó. Ficou y1 menos y0, x1 menos x0. Essa fórmula vai derivar em outra situação que a gente vai usar mais à frente também. Já decora ela logo. Se eu usar aqui, se for x0 e y0, que vai ser x1, y1. Então, substituindo esses valores, olha como é que é bem simples e muito importante. Fica 4 menos o y0, que é 1, e 1 menos o x0, que é menos 3. Toma cuidado com a troca de sinais, tá? Porque esse sinal negativo é da fórmula. 4 menos 1 dá 3, menos com menos dá mais, e 1 mais 3 é 4. Pronto. Portanto, o coeficiente angular da reta que tem esses dois pontos é igual a 3/4. Certo? Massa. Para frente, item B. Só para fixar a fórmula, ó. y1 menos y0, x1 menos x0. Então, o coeficiente angular da reta do item B, que passa pela solução 3 e 4, 7, 4, ó, x0, y0, x1, y1. Nós teremos, então, aqui assim, ó, 4 menos, o y0 também é 4. 7 e 3. 7 menos 3. 4 menos 4 dá 0. 7 menos 3 dá 4.
0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, o coeficiente angular dessa reta é igual a 0. É uma tangente que vale 0. A reta é constante, né? Tangente do ângulo que vale 0. Isso já dá para perceber, né? Ela está passando aqui nos valores de y sempre iguais. Constante. É coisa que com o tempo você vai pegando o jeito, tá? Você vai percebendo como é que funciona. Uma outra forma de acontecer, aqui em geometria analítica, ó, outro caso possível é assim. Se te dá o gráfico e ele quer saber qual é o coeficiente angular dessa reta, ele está te perguntando esse ângulo. Quanto que vale a tangente desse ângulo aqui, ó? Vou chamar de alfa. Então, no caso da fórmula, eu preciso de 2 pontos. Esse ponto aqui é o ponto 0 e menos 4. Esse ponto aqui é o ponto 6, 0. E aí você vai lá, ó, o coeficiente angular é y1 menos y0, x1 menos x0. Ok? Vamos lá, então. y1, que é 0, menos... y1, que é 0, menos o y0, que é menos 4. E menos com menos dá mais. x1, que é 6, menos o x0, que é 0. Então, em cima ficou 4, embaixo ficou 6. Nós podemos simplificar esses valores por 2, fica 2/3. Portanto, o coeficiente angular dessa reta, que é igual a 2/3, o que isso diz para você? Isso diz para você que esse ângulo alfa aqui, ó, tem tangente medindo 2/3. Você vai perceber que lá na frente é bem importante ter essa leitura. Prova do PAS, vestibular tradicional da UNB, é muito importante ter essa leitura. Tá? Eles focam muito isso aqui, coeficiente angular, você vai ver que é o tempo todo a gente falando sobre isso. Certo, pessoal? Espero que você tenha entendido bem o conceito de coeficiente angular da reta. Mais uma vez, eu quero deixar fixado para você que isso é muito importante. Muito, muito mesmo. Ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.